Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você, você que vai prestar o concurso para a Prefeitura de Nova Friburgo. Vamos estar falando aqui da Lei Municipal número 1470 de 1979, é a lei que institui o regime jurídico dos funcionários públicos, tá? Embora eu coloquei ali o Estatuto dos Servidores, né? Porque na verdade é uma regra utilizada pela Constituição Federal a partir da sua promulgação em 1988, né? Então a terminologia não é mais funcionários públicos e sim servidores públicos, tá? Então na tua lei pode ser cobrada tanto servidores públicos, tanto funcionários públicos, e isso daí são palavras aqui nesse caso sinônimas, tá? Mas aí a gente tem que estudar um pouco o famoso regime jurídico único dos servidores públicos de Nova Friburgo, tá? Vamos lá. Na verdade, quando a gente fala o famoso regime jurídico único, né? Então, quando a gente tem aqui, ó, um regime, ele trata de regras, né? Regras. E essas regras, a gente tem nessas regras direitos, deveres, direitos no sentido amplo, licenças, afastamentos, concessões, né? Remuneração, vencimento, gratificações adicionais, perfeito? Direitos. E aí eu botei de novo direitos, mas não, na verdade é deveres. Deixa eu botar aqui, corrigir aqui, desculpa. Deveres e proibições. Perfeito? Obviamente, se o servidor praticar alguma atividade que é proibitiva no estatuto, obviamente ele vai sofrer determinadas sanções, né, por parte da administração pública municipal. Jurídico, prevista em lei, e único, né? Aqui que vem um ponto principal. Olha aqui, único. Na verdade, a gente não pode confundir o termos agentes públicos, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Quando a gente tem, por exemplo, agentes públicos, é gênero, né? Eu tô falando assim, ó, que é uma bebida. Mas pode ser água, pode ser um suco, pode ser um refrigerante, pode ser uma cachaça, não é? Então lá temos os agentes administrativos, que são os servidores no sentido amplo. Mas a gente tem os ocupantes de cargo, de emprego e de função temporária. Perfeito? Cargo, emprego, função. O regime jurídico único, ele está definindo exatamente o cargo, o funcionário público que ocupa um cargo público. E cargo, gente, pode ser efetivo ou cargo em comissão. Perfeito? Tranquilo? Beleza? Então, os agentes públicos é gênero. Aí temos os agentes administrativos e os servidores públicos no sentido estrito, ou funcionários públicos seguindo o estatuto, são aqueles ocupantes de cargo efetivo ou cargo em comissão, né? Mas aí a gente tem que observar que esse regime jurídico ele é único. Somente uma lei prevista para os servidores. Bota embaixo bonitinho assim, ó. Funcionários públicos. Funcionários públicos, né, ou servidores ou funcionário público, que pertence à administração direta. Primeira coisa, que a gente tem tanto do poder executivo, da prefeitura e seus órgãos que compõem a administração direta, né, as suas secretarias. Eu até vou ver aqui, ó, deixa eu ver o site Nova Friburgo, né, eu tenho que olhar primeiro o site, né, da Prefeitura de Nova Friburgo,
para eu ficar por dentro, né, dos órgãos, a desconcentração dentro dos órgãos, ali a estrutura dentro da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E aí, por exemplo, a gente tem Secretaria Municipal de Saúde, né, tem Secretaria Municipal, deixa eu ver aqui, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal, deixa eu ver o que mais. Abre aqui as secretarias, isso. Estou entrando até no site aqui que tem as secretarias. Então, eles compõem a administração direta, tá? Então, tem a Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal da Casa Civil, Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação, tá? Então tem Educação Profissionalizante e Superior e tem a Secretaria Municipal de Educação, tem Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, Secretaria de Governo, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, tá? Então tem bastante secretaria aqui de serviços públicos, de saúde, de turismo e marketing, tá? Então, e também as subprefeituras, né? Elas compõem, tudo isso daí compõe a administração direta. E também temos a Câmara Municipal de Nova Friburgo, que também faz parte da administração direta, tá? Então lá tem servidores regidos pela Lei Municipal 1470 de 1979. Por isso que é o famoso regime jurídico único, tá? Por isso que ele é aplicado tanto para o Poder Executivo, tanto para o Poder Legislativo em âmbito municipal. Perfeito? E aí na administração indireta, a gente tem a aplicação para as pessoas jurídicas de direito público, as autarquias, né? E as fundações públicas de direito público, tá? Que são as chamadas fundações autárquicas também. Então, esses servidores, funcionários públicos que estão na administração direta, Poder Executivo ou Poder Legislativo, e na administração indireta, autarquias e fundações públicas de direito público, eles são regidos pela Lei 1470 de 1979, tá? Então, esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Nova Friburgo, tá? Se eu falar em determinado momento Nova Iguaçu, me desculpa, tá? Porque tudo é nova, né? Acabo falando. Mas vamos lá. O que a gente tem que estudar agora nessa lei? Primeiramente, nessa primeira parte que a gente tem que estudar, a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, a separação de cargo público, tá? Já que o funcionário público, o servidor público, é o titular de um centro de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas pelo chefe do Poder Executivo ou seu substituto legal. Esse conceito estende-se aos exercentes de cargo em comissão. Foi o que eu falei, né, gente? Por quê? Porque quando a gente fala funcionário público, é aquela pessoa física que está ocupando um cargo, que pode ser um cargo efetivo ou um cargo em comissão. Então tá aqui, ó, cargo público. É o centro de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas por autoridade competente a uma pessoa. A uma pessoa que vai se tornar um funcionário público, tá? O vencimento dos cargos correspondentes a padrões básicos previamente fixados em lei. Perfeito? Agora, a gente tem que observar o artigo 6º. Já que a gente tem os cargos públicos, que são centros de atribuições, deveres e responsabilidades que são cometidas a uma pessoa que se torna um funcionário público, a gente tem o artigo 6º, né, da lei, que vai falar assim, olha só, os cargos públicos do município de Nova Friburgo são acessíveis a todos os brasileiros,
observadas as condições prescritas em lei e regulamentos. Primeiro, galera, vamos entender aqui. A regra geral, na Constituição, né, aí eu tenho que até observar a regra, né, dos requisitos. Requisitos, bota assim, ó, requisitos para ingresso. O artigo 6, ele copia um pouco o dispositivo no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 2, que ele vai falar assim, ó, a primeira regra para você se tornar um servidor público, a primeira coisa que você tem que fazer é ter a nacionalidade brasileira, perfeito? Então a primeira coisa que a gente tem que observar, que está prevista no Estatuto, no seu artigo 6º, é a nacionalidade brasileira. Seja ele brasileiro nato ou naturalizado, obviamente, ele está nas regras, né? Ele pode prestar um concurso público ou ser nomeado para um cargo em comissão, né? Porque é um cargo público, seja ele efetivo ou cargo em comissão, perfeito? Então, o primeiro requisito aqui é a nacionalidade brasileira. Só que tem outros requisitos? Tem, por isso que a gente tem, ó, os cargos públicos do município de Nova Friburgo são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em lei e regulamentos. Beleza, então vamos trazer aqui quais são os requisitos previstos em lei que não é a nacionalidade brasileira, porque essa próprio artigo 6º já falou. Primeiro, o artigo 27, ele acaba no inciso 1, copiando e colando o artigo 6º. Nacionalidade brasileira ou, aí ele bota, né, ou o português equiparado. Por quê? Porque o Brasil, ele tem um acordo, né, o famoso acordo de amizade Brasil-Portugal, onde os portugueses que estiverem exercendo alguma atividade aqui e eles pedirem esse conceito da reciprocidade, eles estarão como brasileiro aqui no Brasil. Então esse português, ele está equiparado a um brasileiro aqui no Brasil, perfeito? Então, na verdade, ele acaba tendo, de certa forma, uma equiparação à nacionalidade brasileira. Ele não é brasileiro, mas ele naquele momento está equiparado, tá? Idade mínima. Bota aqui, ó, inciso 2, a idade mínima de 18 anos. Cuidado, gente, com o artigo 27, ele fala assim, são requisitos para a posse. Então é importante frisar isso daqui, por quê? Porque são os requisitos para a posse, não é requisito para prestar o concurso. Então ele pode ter 16 anos e prestar o concurso e fazer a prova e passar e ser convocado depois dos 18 anos. Tranquilamente, não tem essa proibição. O momento aqui do artigo 27 é os requisitos para ele tomar posse. Perfeito? Então, o inciso 2, a idade mínima na data da posse. Perfeito? Terceiro, o gozo, o pleno gozo dos direitos políticos. Até aí, tranquilo, de repente quem já estudou alguns outros estatutos, né, já conhece essas regras. Depois, quitação das obrigações. Embora depois eu vou falar das obrigações militares. Depois eu vou falar desse artigo 27, quando eu chegar lá na posse, tá? Eu vou repeti-lo, mas aqui a gente já está vendo os requisitos para ingresso, perfeito? Também aptidão física e mental,
habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, no caso se for cargo efetivo, e ter uma inscrição do CPF, tá? Então, ó, física e mental, concurso público e o inciso 7, CPF, ter o cadastro das pessoas físicas. Esses são os requisitos para ingresso. Galera, essa aula foi uma aula rápida, tá? Foi uma aula introdução ao Estatuto dos Funcionários Públicos de Nova Friburgo. Se você quiser adquirir a turma completa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Se você quiser apenas o Estatuto, você pode adquirir a assinatura no plano mensal no YouTube, tá? Então você pode fazer, tem essas duas possibilidades, porque tem outras legislações, né? Alguma coisa a mais que você tem que estudar. Então você pode adquirir a turma completa no link da descrição do vídeo. Ou ser membro do canal, né? E ter uma assinatura mensal e você acessar as aulas específicas que são colocadas no YouTube. Beleza? Um forte abraço, bons estudos, tá? E fiquem com Deus.